Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a essa aula. Sou a professora Juliana Santiago, professora de Química, e nós iremos estudar sobre processos eletroquímicos, pilhas. Pilhas são dispositivos muito utilizados no nosso cotidiano. Mas vamos voltar um pouquinho na história da ciência. Em 1800, Alessandro Volta realizou um experimento, onde ele utilizou discos de zinco e cobre separados por um papelão embebido com uma solução salina. E ele percebeu que à medida que ele aumentava esses pares desses dispositivos, a tensão elétrica aumentava. Mas falando sobre a evolução, chegaremos então na representação da pilha de Daniell, que consiste, então, nessa representação que está colocada aqui para vocês. De um lado temos um eletrodo de zinco, e do outro um eletrodo de cobre. O eletrodo de zinco está imerso em uma solução de sulfato de zinco e o eletrodo de cobre está imerso em uma solução de sulfato de cobre. Interligando, nós temos então a ponte salina com o sal, que é o KCl. Então aqui temos as representações dos íons K+ e Cl-, que será responsável para equilibrar as cargas desse sistema. O que vai acontecer então durante esse processo? O zinco metálico, ele irá perder elétrons, que é chamado de processo, de oxidação. Então, oxidação é perda de elétrons. Então, o fluxo de elétrons se dá do zinco para o cobre. Temos então nessa solução íons Cu2+ e íons SO4 2-. O íon Cu2+ vai então receber esses elétrons. O que vai acontecer? Um processo de redução. Então, redução é ganho de elétrons. Nesse caso, o cobre, Cu2+, vai reduzir para cobre 0 ao receber esses elétrons, que é o cobre metálico. E vai acabar acontecendo o quê? Uma deposição, de cobre aqui nessa barra. Então, vai aumentar o volume. O que vai acontecer no caso do zinco? Como está perdendo elétrons, vai acontecer um processo de corrosão. Entendido? Com relação à ponte salina, ela vai colaborar no sentido de equilibrar essas cargas. O cobre foi reduzido a cobre 0, mas temos ainda em solução SO4 2-. Então, vai equilibrar recebendo o cátion, a parte positiva. Neste outro caso, como o zinco está perdendo elétrons, temos em solução o zinco 2+. Vai equilibrar, então, recebendo o cloreto, que é o íon, neste caso, o ânion, o íon negativo. Nós temos, então, um processo de oxirredução. Então, energia química sendo transformada em energia elétrica, Então, é um processo espontâneo. Mas como que eu sei por que o zinco que vai oxidar e o cobre que vai reduzir? Neste caso, é importante vocês saberem que não precisa decorar de forma alguma. Vocês podem consultar uma tabela que fornece para vocês informações com relação ao potencial de redução, tanto do zinco quanto do cobre. Quanto maior o potencial de redução do elemento, indica que ele vai reduzir. Então, neste caso, o cobre tem um maior potencial de redução. Então, como eu disse para vocês, é um processo espontâneo, Então, a partir de uma reação de oxirredução, obtém, então, energia elétrica. Onde ocorre a oxidação, nós chamamos de ânodo, que será o polo negativo. Então, relembrando que oxidação é a perda de elétrons. Nesse caso, nós temos o agente redutor, ele que vai provocar a redução do outro elemento, por isso é um agente redutor.
Neste outro caso, onde ocorre o processo de redução, que é o ganho de elétrons, nós temos o cátodo, que é o polo positivo, e será, por sua vez, o agente oxidante. Mas qual que é a diferença, então, das pilhas que nós utilizamos em nossas casas com esse esquema que eu representei para vocês da pilha de Daniel? Neste caso, nós utilizamos as pilhas secas. Então, tem alguma diferença, mas acontece também um processo de oxirredução. Então, alguém vai oxidar e alguém vai reduzir. Por exemplo, o zinco, que está na parte externa, ele que vai oxidar. Mas no caso das pilhas ácidas, nós temos também cloreto de amônio, manganês e também pasta de grafite. Já nas pilhas alcalinas, ao invés de ter cloreto de amônio, tem-se hidróxido de potássio. Tá? Nesse sentido, eu também gostaria de falar para vocês sobre a importância com relação ao descarte dessas pilhas e também dos materiais eletrônicos. Então, vamos agir de forma consciente, tá? Sempre fazendo o descarte de forma adequada. Então, isso é muito importante. Bom, pessoal, espero que tenha ficado claro para vocês, tá? Sobre essa reação de oxirredução, então, obtenção de energia elétrica a partir de uma energia química, né, da reação de oxirredução, que tenha ficado claro para vocês a diferença do ânodo com o cátodo, da oxidação, que é a perda de elétrons, e da redução, que é o ganho de elétrons. Aproveitem para tirar uma foto dessa lousa. Eu agradeço pela atenção. Até a próxima aula.